Fala, time, tranquilo? Bora para mais um laboratório guiado aqui da Cloudfester. Hoje nós vamos utilizar a parte do ambiente do IAM para criar uma rule e uma policy, beleza? Então a gente vai fazer via console. Aqui inicialmente a ideia é você saber como, né, trabalhar na console para depois a gente começar a pensar aí uma infraestrutura as a code, beleza? Então, IAM já tenho aqui salvo, mas caso você não tenha, é só digitar aqui, digita IAM, ele já vai aparecer, ok? Então, eu já tenho no favorito, vou clicar aqui. Primeira coisa que a gente vai criar, vamos criar uma policy. Então a gente vem aqui, do lado direito aqui, nós temos esse botão laranjado, Create Policy. O meu ambiente ele está em inglês, mas caso, eu quero, Daniel, colocar em português. Você vem aqui, altera, coloca aqui em português, em japonês, em turco. Mas eu estou deixando em inglês para ficar um pouco mais fácil. Por quê? Quando a gente for falar de rule, na tradução ele aparece como função. Só que nós temos um outro serviço que é a função lambda. Então, quando a gente traduz, acaba criando aí essa dificuldade de entender. Então, eu estou deixando o painel em inglês para ficar um pouco mais fácil. Então, toda vez que a gente for falar das permissões, né, de função dentro do IAM, a gente vai usar o termo rules, beleza? Mas viemos voltando aqui, o nosso contexto, policy, create policy, eu posso selecionar aqui o nome, então vamos fazer aqui, por exemplo, para um EC2, dar permissão para uma EC2, e aqui eu posso selecionar, por exemplo, put, né? Então eu tenho aqui, ó, put recurse, eu quero um get, ou eu posso colocar, por exemplo, um get, né? Selecionar, eu quero buscar os recursos get. Então a gente pode selecionar aqui de acordo com a nossa necessidade. Eu quero somente selecionar, pegar só dar o get nos recursos. Então você pode selecionar, ser bem granular na sua política. Então vou, por exemplo, usar aqui o do put, certo? Put, beleza? Então eu tenho aqui put resource policy, né? Eu posso dar um get resource, então a gente tem aqui um get resource policy. Daniel, eu quero mais informações. Você pode clicar aqui, ó, ele vai te dar permissões para descrições no IAM em relação ao acesso à política. Então você tem aqui. Daniel, eu queria verificar como fica esse recurso. Você tem aqui as opções de fazer via visual, via JSON, então você já vê como que está sendo construído o JSON aqui dessa permissão. Mas vamos fazer no visual aqui, beleza? Então, EC2 acabou limpando a minha tela aqui, EC2, eu vou colocar ele aqui um put resources, eu vou fazer um get resources também, resources aqui, aí o que que eu vou fazer? Nos recursos, nós temos as opções aqui para ser mais granular. Então, Daniel, eu tenho no meu EC2 eu tenho 30 máquinas, mas eu quero uma política exclusiva para uma máquina XPTO. Então é aqui que você pode selecionar nestes casos, beleza? Ou que no nosso caso a gente vai fazer uma regra, né, uma policy generalista, então a gente pode seguir dessa forma, ok? E eu posso dar next aqui. Vamos definir um nome, então eu posso colocar, por exemplo, lab, né? Underline policy, ok? Underline teste. Teste. Beleza. Vou seguir aqui, aí ele está me falando, ó, daqui a gente já tem meio que um review, né, do que a gente está dando de acesso, nível de acesso. A gente tem uma leitura e uma escrita em todos os recursos, né, da EC2, então de todo o container ali da EC2, beleza? Create policy. Beleza. Aí uma coisa interessante toda vez que você cria uma policy, você ganha o type de custom. Por quê, Daniel? Vamos lá. Tudo que é feito da AWS, já vai ver primeiro que tem a logozinha da AWS aqui. Então, eles que controlam, eles que mantêm essas policies. Quando você cria, ela fica nesse formato diferente aqui, ó. Entendeu? Então, você tem essa opção de criar aqui, por exemplo, a nossa, essa que a gente criou aqui agora, né? Então, nós temos esse aqui, beleza? E aí fica nesse formato Customer Manager. Então, gerenciado, uma gerência customizada, beleza? Então, tá aqui. A segunda, a gente vai fazer uma roles, ok? Que é o mesmo processo, create roles. No caso, a gente vai fazer para um serviço, né? Um AWS Service, beleza? Eu posso selecionar aqui, no caso, por exemplo, EC2, vamos utilizar o mesmo,
exemplo aqui, beleza? Next. E aqui eu posso falar o tipo de permissão que a gente vai dar para este caso. Aí uma parte interessante, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar já aquela policy que eu criei, certo? Então eu tenho essa opção de vir aqui, ó. Vou utilizar minha policy, aí eu consigo ver o JSON, né? No mais em que a gente tem como ver o JSON, certo? Aí ele dá um get new resource e um put resource. Então eu vou selecionar, por exemplo, essa regra minha, essa policy que eu criei. Então o interessante é, cara, eu posso criar uma política, né? Bem granular e definir ela numa função. Então, toda vez que, vamos dizer, vamos pensar aqui, um application load balancer vai chamar o seu EC2, né, não tem muita lógica, mas só um exemplo. Um application load balancer vai chamar seu EC2. Ele pode usar a função e dentro da sua função você colocou aqui para ele só dar um get, certo? Então, você vai utilizar só essa permissão. É uma forma de você ser mais granular nos seus acessos. Beleza? Então, tá aqui, dei aqui o meu policy, vou aqui lá embaixo, next. Beleza? Eu posso definir o nome dessa role, então eu vou dar um role, get and put, ok? Posso dar aqui teste, só para ficar bonitinho, para a gente encontrar ela ali, beleza? Vai lá, fala o que que vai fazer, a gente pode fazer uma descrição mais específica, né? Que isso é bom, é uma boa prática, você dar nomes, dar descrições que facilitem no dia a dia. Vem um outro administrador, vem aqui, vê essa role customizada, vê sua função customizada, vê sua política customizada, sua policy. Você precisa dar um pouco mais de informações de uma forma rápida, para que a pessoa não precise vir, por exemplo, ler o JSON, né, ou ir lá, verificar o que que é que ela está dando, em qual recurso. Então, sempre tentar facilitar no seu dia a dia, na sua administração. Então, dar nomes orientados na execução do que está sendo feito, dar descrições para isso de uma forma clara, beleza? Que a gente tem a descrição do que está sendo adicionado de permissão nessa role. E agora tags também a gente está trabalhando. Eu mando um create, ok? Aí novamente eu posso vir aqui, nossa, minhas roles, eu venho aqui, AWS, eu posso ver a criada, eu posso procurar aqui role, olha lá, já apareceu a nossa role, get and put, ok? Então são formas via console de você criar tanto uma roles quanto uma policy, beleza? Valeu, time.